Você que é ansioso, já conseguiu reparar no quanto é difícil relaxar? Isso mesmo, o quanto é difícil para você parar suas atividades e simplesmente aproveitar o seu dia, aproveitar o seu momento. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso canal. Meu nome é Sidney, eu sou psicólogo e convido vocês a uma nova reflexão sobre mais uma das situações que envolve você que sofre com a ansiedade. Quando eu comecei o vídeo, eu falei para você justamente dessa situação que acaba afligindo muitas pessoas que têm ansiedade. Por muitos motivos diferentes, o ansioso ele tende a sofrer, né? Porque ele antecipa situações futuras. E isso atrapalha ele até mesmo quando não tem uma situação em específico, um planejamento. Ou seja, na hora que chega o final de semana, por exemplo, e ele pensa em relaxar, ele pensa em curtir, talvez assistir um filme, ir ao cinema, agora está meio complicado, né? Mas quando ele pensa em sair daquele estado de tensão, de novo ele encontra a situação onde não consegue se desligar. Parte disso tem a ver com essa questão realmente de, o pensamento do ansioso está sempre se projetando para o futuro. Mas muito além disso, essa questão de aproveitar o dia para relaxar, algo complicado porque tem um outro fator aí que acaba sendo muito estressor, causa ainda estresse, no ansioso. Ele tem dentro um movimento como se tivesse sempre que estar fazendo algo. Existe uma certa inquietação. E aí o ansioso acaba aqui no final de semana, ao invés de relaxar, parar um pouquinho a sua rotina, se dar o prazer de assistir um filme, ou às vezes fazer nada, né? Ele acha então que tem que estar produzindo, tem que estar fazendo alguma coisa. Então, se ele está assistindo TV, ele acaba pensando que deveria estar lendo um livro. Se ele está lendo um livro, ele lembra que tem, o guarda-roupa para arrumar. Se ele está lá fazendo isso, ele já cria uma outra situação, né? E o guarda-roupa já não é mais atenção. E acaba sendo até frustrante, porque além de ele ainda se manter ocupado com uma série de tarefas, acaba vindo uma sensação de que essas tarefas não são boas o suficiente. Tiraram o tempo, mas não foi produtivo. E aí de novo vem, aquela sensação interna de que a coisa não funciona, de que ele é incapaz, de que as coisas não funcionam para ele, um sentimento de culpa. Então, para relaxar, gente, vamos pensar, todo mundo tem o direito de, em um determinado momento do seu dia, ter alguns instantes para cuidar de si mesmo. Como se faz isso? Bom, aí eu não sei. Cada um de vocês vai ter uma maneira diferente, provavelmente, de conseguir esse relaxamento. Para alguns, uma leitura pode ser legal, para outros, fazer uma atividade, às vezes, manual até, ter um hobby. É muito comum as pessoas fazerem jardinagem hoje em dia, cuidar de suculentas, fazer aqueles terrários, ou vamos passar aí, eu há um tempo atrás eu fazia muito origami, que é uma dobradura, que você acaba tendo N possibilidades diferentes. Então, o que para você vai ser algo relaxante? Não necessariamente ter um hobby, mas isso ajuda, principalmente quando a gente tem essa dificuldade devido à ansiedade que você passa, que a ansiedade é uma batalha diária, você está enfrentando isso todos os dias. Então, é importante ter um momento também seu de lazer. Pode ser ouvindo música, pode ser assistindo televisão, quem sabe tirando até um cochilo no começo da tarde, para quem pode, Por que não? E o grande ponto aqui não é o que você vai fazer,
tá? Isso é importante, mas não é o principal. O principal para você que sofre de ansiedade é aproveitar esse momento, é realmente usufruir. Se você está fazendo a leitura, então relaxa, aproveita, vai ler um pouco mais mesmo, né? Escolha um tema que você gosta. Se o momento é então de assistir um filme, relaxa, faz uma pipoca, vai curtir o teu cinema em casa, né? Por que não? Ah, você nem é a pipoca, nem é o cinema em casa e também não é o livro. Uma playlist, então, por que não? Escutar um pouco de música. O que você vai fazer é importante, mas não é o principal. O principal é, naquele momento, você mudar a sintonia do pensamento e toda vez que vier aquele pensamento dizendo assim, oh, você tá preguiçoso hoje, hein? Você deveria estar lá arrumando seu quarto. Ah, você deveria organizar aquelas pastas no computador. Ah, não, você deveria estar... Não importa. Esse pensamento que vem para te cobrar de algo é um pensamento que você tem que colocar ele de lado. Não brigar com ele, tá? Porque quando a gente começa a brigar com o pensamento, ele tende a vir mais ainda, né, contra a gente. Então, ok, você está dizendo que eu tenho que fazer isso? Depois desse momento de relax, eu vou iniciar. Porque aí você não está brigando com o teu pensamento. Você está dando para ele o tempo em que isso vai acontecer. Agora é o meu momento de relaxar. Agora é o momento em que eu estou curtindo a minha música, estou curtindo o meu livro, estou curtindo o vídeo. Não importa. O que importa é a sua permissão de aproveitar aquilo da melhor forma possível. Gente, quem não merece ter aquele momento de relax? Quem não? Você também merece. Você que está aí, que sofre da ansiedade, você também merece isso. Curtir alguns instantes do seu dia. Às vezes a rotina é mais puxada ou não, mas se a gente estabelecer até, né, de começo para criar realmente um novo hábito, né, se a gente estabelecer um determinado horário para a gente poder relaxar, isso vai se tornar algo que a gente vai se habituar a isso. Por que quando se torna um hábito, fica mais fácil a gente encontrar esse tempo e curtir ele melhor? Porque a partir do momento que é um hábito, até aquele pensamento intrusivo que vem, que ele é chato, que manda você fazer outra coisa, que diz que você não está produzindo, aquele que te coloca às vezes a sensação de culpa, até esse pensamento ele tende a diminuir. Por quê? Porque é um hábito seu fazer todos os dias meia hora de relaxamento, meia hora de curtir uma música, meia hora para fazer aquilo que para você é relaxante. E não é às vezes o ficar sem fazer nada. Às vezes o relaxante é você ter, como eu disse, até um hobby. Artesanato, sei lá. Né? Tem tantas possibilidades. Eu citei antes o origami. Né? Quando a gente se envolve em fazer um origami, por exemplo, acaba sendo algo onde naquele momento o teu pensamento ele realmente se desvai. Você acaba se concentrando apenas naquela atividade. Isso se torna relaxante porque para o ansioso o que gera esse desgaste, esse cansaço emocional que é muito grande, são justamente esses pensamentos no futuro, naquilo que ainda não aconteceu, mas que já preocupa, né, o ansioso. Então, a partir do momento que você tenha uma programação para também se relaxar, olha, então você acaba criando tempo para tudo. E quando vier o pensamento intrusivo, você pode rebater esse pensamento realmente colocando: este é o meu tempo, o meu horário de relaxar. Depois desse momento, desse espaço, aí eu vou para a tarefa que aí veio na minha cabeça naquele momento. Tá? Estabelecer isso como rotina vai te ajudar muito.
parte do processo, né? Uma das coisas que acaba incomodando quem sofre de ansiedade é essa coisa de querer controlar tudo. Querer controlar tudo gera ansiedade, porque não é possível a gente controlar tudo no nosso dia. Mas, se eu estabeleço uma ordem para que as coisas aconteçam, aí fica mais fácil para mim. Por quê? Vai criar aquele momento de controle realmente, né? Por quê? Eu estou nesse horário me dispondo a fazer o relaxamento. Você vai perceber que com o tempo você não vai mais precisar de um determinado horário para isso. Você vai ver que treinar, né, se relaxar, se permitir ter momentos de prazer, né, mesmo com coisas muito corriqueiras, ajuda você a aliviar essa tensão e todos os sentimentos desagradáveis que vêm junto, aquelas sensações que são desagradáveis quando se tem uma crise de ansiedade. Aprenda a relaxar. Se permita mais. Se deixe, em alguns momentos, simplesmente se deixar levar. Isso é muito importante. Você não está no controle o tempo inteiro. Então você vai ter que aprender aí conforme as coisas vão aparecendo para você. Mas, como eu disse antes, se isso for difícil de início, estabeleça na sua rotina diária um momento para você fazer o seu relaxamento. Não importa qual seja, mas comece. Aí vai me perguntar, mas eu não tenho nenhum hobby, não gosto de leitura, não, filme eu já faço, então não. Então você vai ter que descobrir o que para você vai funcionar. Quando o ansioso passa um dia muito tenso, eu imagino que uma das formas para aliviar isso é você fazer uma atividade que você tenha que manter bastante o foco. Então, ter um hobby, realmente fazer uma atividade que envolva habilidades manuais, a tua atenção, vai te ajudar nesse sentido. Por quê? Porque aí o teu pensamento vai ter um foco, um objetivo. O que não é tão fácil, por exemplo, quando a gente vai escutar música. Se aquele dia você está muito acelerado, às vezes escutar música é algo difícil, porque o teu pensamento sempre vai estar fugindo, você vai estar sempre pensando em alguma situação, algo que você precisa resolver. Já se você vai lá e, por exemplo, vai fazer um origami, a tua atenção vai estar lá. Qual é a dobradura que você tem que fazer? Tem muita atenção naquela atividade. E o segredo é justamente esse. Quando se tem ansiedade em níveis muito altos, não é tentar fugir dos pensamentos que a ansiedade te traz, e sim dar um novo foco para esses pensamentos. A tua concentração vai te levar a um estado onde aquele pensamento de situações futuras não vai tomar conta, não vai te invadir, porque você vai estar com a atenção focada em uma determinada atividade. Essa atividade, cada um vai ter uma, né? Não é sempre que a gente está lá disposto a ouvir música, não é sempre que eu estou disposto a ler o livro. A gente tem que entender que o nosso próprio humor e principalmente a rotina do meu dia vai fazer com que eu esteja mais ou menos disposto ao final do dia. Num dia com uma rotina muito puxada, talvez não seja a leitura, porque eu vou começar a ler, eu vou sentir sono, de repente vou até cair no sono. E aí as pessoas até fazem associação de que não gosto de ler porque me dá sono. Não, você escolheu o momento errado, né? A leitura ela também implica muita atenção, então às vezes você vai ter que ter isso no momento que você tenha um pouco mais de energia. Antes de descartar o que funciona e o que não funciona para você, você vai ter que fazer um teste e mais de uma vez para entender. Olha, isso para mim foi legal. Ou na primeira vez não foi, mas na segunda vez que eu tentei, isso já foi bem diferente. A minha perspectiva já mudou. Isso se dá porque, como eu disse, os nossos dias não são iguais. O seu dia nunca é igual ao outro. Num dia você está mais cansado, no outro dia você está mais disposto. Num dia ainda você pode ter chegado no final, trabalhou e ainda está com
tem energia. É o dia de ouvir música e quem sabe dançar. Por que não, gente? Dançar sozinho. Isso é algo que você vai ver que com o passar do tempo vai te dando mais relaxamento. E ao invés de você ficar procurando, né, deixando seu pensamento te invadir, te colocando 1000 coisas para fazer, você vai se permitir relaxar. E ao se permitir relaxar, você vai conseguir ter mais prazer no seu dia. E ao invés de ficar sofrendo, imaginando que você não está produzindo e se sentindo culpado, você vai começar a se sentir bem, se sentir mais feliz, se sentir mais animado. Então, gente, parem e pensem sobre isso. Está nas suas mãos fazer diferente. A batalha contra a ansiedade, quem vai vencer é você. Com pequenos gestos, com pequenas ações. Para quem gostou do vídeo, por favor, dá um curtir. Para quem lembrou de um amigo, de uma amiga vendo esse vídeo, marca ele aqui embaixo. Salva também esse vídeo para mandar para alguém, tá? Isso é muito importante, compartilhar esta informação. Espero que tenham gostado, espero que compartilhem e a gente se vê na próxima semana.